Desenvolver cultura foi permissão de Deus dentro dos valores dele, lógico, né? Não místico e fora desse problema que o homem se perde ao passar do tempo. Passa mais um aí para mim, por favor. Mandinha, por favor. Olha só, irmãos, tem alguns pontos que eu quero ver com os irmãos, só para os irmãos fazerem essa conexão aqui, que é importante para nós, tá? Só mais um slide aí para ir passando. O início, irmãos, começou no jardim. Falei aqui para os irmãos. Gênesis 1, Gênesis 2, não tinha cidade nenhuma. Deus fez a terra, deu domínio ao homem para que ele pudesse crescer, em relação a construir o plano de Deus que Deus tem, desenvolver toda a trajetória da vida humana, né? A expansão de tudo isso. E aí em Gênesis 3 a gente vê a queda e a expulsão do jardim. Não tinha cidade e agora o homem vai para onde? E ele tem um mandato cultural, ele tem um domínio sobre as coisas. Ele sai do jardim e vai para fora, fica um anjo lá, a espada, e ele não permite voltar para que Adão e Eva não voltem para o seu lugar de origem ali depois do pecado. Houve as consequências. A primeira cidade, irmãos, quando a gente vê o primeiro nome na Bíblia chamado cidade, está em Gênesis 4, versículo 17. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Gênesis 4, 17. Eu vou ler alguns textos rapidamente com os irmãos, porque é importante para nós você entender definitivamente isso. Gênesis 4, 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o seu nome, o nome do seu filho, Enoque. Percebe que ele teve um filho, e aí surge a cidade, a primeira cidade na Bíblia é chamada Enoque. E lembrando, quem foi Caim? É que ele fez, filho de Adão e Eva, e ele faz o quê? O primeiro homicídio vem de quê? Das mãos dele. Você consegue perceber que daí surgem todos os problemas? Que onde tem cidade tem problema. Começa a primeira cidade, já está começando a bagunça. Já está começando o caos. O cara que idealizou a cidade, irmãos, filho de Adão e Eva, ele já começou fazendo as coisas no pecado. Lembra que ele foi amaldiçoado, castigado, ninguém podia nem tirar a vida dele. Deus proibiu isso. Foi até marcado, né, taxado lá. A primeira cidade foi fundada por Caim, o nome da cidade era Enoque, que era a cidade do filho dele. Irmão, destruição em cima de destruição. Você queria morar na cidade de Caim? Eu estou fora disso aí. Né? Cidade de Caim só a misericórdia, irmãos. Depois um ponto importante, você entender aí uma linha do tempo, irmão, sobre a cidade. Então guarda, a primeira cidade Enoque, irmãos, filho de Caim, ele dedicou o nome do seu filho a essa cidade. Outro ponto importante, irmão, Gênesis 6:3, se puder abrir um pouquinho sua Bíblia mais à frente, um ponto pré-diluviano, né? Pré-dilúvio, diz assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Irmãos, Gênesis 6 é uma característica de pré-dilúvio que tudo já estava um caos. Tudo já estava um caos. Você vê ali a primeira cidade, perfeito, início, jardim. Depois a queda, consequências, expulsão, fora do jardim. Vem a primeira cidade, vem outros movimentos surgindo, povos surgindo, né? Você vê ali. E aí já vem o caos. Já vem um caos, a corrupção, a maldade humana chega no trono de Deus de uma maneira que ele precisa fazer o quê? Mandar o dilúvio, que é o outro ponto que está lá no slide, Gênesis 7 e Gênesis 8, a gente vê a narração do dilúvio, ou seja, Deus pega uma família que ele achou graça, Noé, seus filhos, esposa ali, a nora tal, e ele pega, coloca na arca, salva os animais, os puros e os impuros e repovoa toda a terra, porque tudo foi destruído. Tudo que estava no coração do homem foi destruído, dissipado por água abaixo. E aí, voltando lá aquele slide lá, para os irmãos entenderem essa linha aqui do tempo, que é importante essa introdução para os irmãos, vem uma outra característica, irmãos, está em Gênesis 10, que é a origem dos povos. Você vai ver Gênesis 10, versículo 8, dá uma olhadinha na tua Bíblia, passa um pouquinho mais para frente, que é importante para nós. Gênesis 10, versículo 8. A origem de Cã, né? A descendência de Cã, dos camitas, que é a descendência de Cã. Tem a descendência de Jafé, tem a descendência de Sem, que é os filhos de Noé. A descendência dos camitas, é a Gênesis 10, 8. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod.
No início e no seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Cainé, e na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, guarda isso, e Reobote e Calá e Recém, que fica entre Nínive e Cailá, a grande cidade. Irmãos, essas cidades aqui, e a Nínive que Nimrod construiu, tem até aí umas séries aí, que os irmãos devem ter visto já alguma, mas ele construiu, Nimrod construiu, o homem já foi chamado como poderoso, isso não vai dar bom, vai ter problema aí. E a Nínive, irmãos, que Jonas depois vai lá pregar, 120 mil habitantes, já em um outro período, uma cidade totalmente idólatra, mística, imoralidade que você imaginar. A gente vê ali uma expansão das cidades, né, um desenvolvimento das cidades. Passa mais um aí, por favor, para os irmãos acompanharem aí esse material. Sendo que tem um porém, irmãos. Olha só. Depois disso, Gênesis 11, vem o paradigma da Torre de Babel. Não, é o que eu vou entrar daqui a pouco com os irmãos sobre algumas lições sobre Babel. Não, Babel foi uma cidade que nasceu para tem que acabar com esse projeto, porque isso aí ia ser uma destruição terrível. A gente vai entrar daqui a pouco com isso. Aí depois vem a promessa de um novo lugar. Lembra? Saiu do Éden, entra em um novo lugar. Que é a promessa que Deus chama Abraão para ser um pai de multidões, Isaac, Jacó, as descendências, o povo de Israel, até chegar na igreja. E vinha uma nova cidade, a Canaã, que tem tudo a ver com Jerusalém, tudo a ver com a cidade de Deus, que a gente vai falar muito sobre isso ao longo desses domingos. Mas vem um novo lugar, Deus começa a estabelecer um novo lugar, porque os lugares que os seres humanos criaram eram lugares de destruição. Deus permitiu que ele saísse do jardim e agora pensa em uma cidade. E se você olhar, Gênesis 12 tem um chamado de Abraão, né, ser pai de multidões, a promessa. Aí vem nesse intervalo aí, irmão, Gênesis 18, 26, eu quero ler com os irmãos, Gênesis 18, 26, Sodoma e Gomorra. Se nós lembrarmos um pouquinho desse texto, é aquela intercessão de Abraão por Sodoma, né? 18, 26 vai dizer assim: respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aí onde é que entra um fato curioso, importante. Irmãos, Abraão começa a interceder de 50 até 10 justos ali. E entre cada pedido de Abraão em relação a Sodoma, que era uma cidade terrível, nós sabemos disso, Sodoma e Gomorra, cidade de destruição terrível, outra Babilônia, vamos dizer assim, outra destruição, só tinha erros e pecado, e não tinha nada de bom na cidade. Abraão, ele intercede, né? A gente sabe um pouquinho da história de Ló e tal, e ele intercede, e Deus diz, se tiver pelo menos 50 justos, eu pouparei a cidade, por amor aos 50. Você consegue perceber que a vontade de Deus é resgatar os que estão na destruição? A vontade de Deus é resgatar os que estão perdidos. A vontade de Deus é resgatar a cidade. E chega num ponto que tanto ele diminuir, Abraão ali, 10, de repente chega em 10, se eu tiver 10, eu pouparei, não destruirei. Irmão, mas o problema é que não tinha 10. Não tinha 50, tinha nada. Veio o fogo e desceu, o enxofre ali e consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí vem um pedido de Deus, o povo se perde, passa alguns tempos. O próprio povo de Deus, é construído ali o povo de Israel, através de Jacó, as tribos e tal. E aí vem o retorno a Canaã, Êxodo 3, eu não vou ler aqui, mas Deus chama Moisés para libertar o seu povo, para entrar em um lugar que mana leite e mel, que se chama Canaã. E tem tudo a ver com a vontade e propósito de Deus em relação a uma cidade. Começa no jardim, termina numa cidade. Depois vem a distribuição das cidades. Não sei se os irmãos estão lembrados, o livro de Números, irmãos, ele está repleto dessa numerologia bíblica de casa, de família, de clãs, de descendências e tribos, de organização. É uma organização do povo de Deus, é o livro de Números. E o povo ali já estava se organizando em cidades. Eles começaram a possuir as terras, as conquistas que houveram, e eles começaram a se organizar. Eles começaram a ocupar, né, ali o seu lugar, e Deus permitiu que eles se organizassem, ou seja, Deus estava permitindo a estrutura da cidade ser ocupada por eles. Então, a distribuição das cidades. Depois,
Deus escolhe uma cidade. 1 Reis. Os irmãos me perdoem que desde São Paulo a voz está falhando bastante e tosse bastante. 1 Reis, irmãos. 1 Reis, capítulo 14, 21. 1 Reis 14, 21. Diz assim, irmãos: Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamã. Você consegue perceber que durante o reinado de Roboão tem uma característica aqui que o escriba escreveu, que Jerusalém, durante o seu reinado, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel, para nela colocar o seu nome. Quem que escolheu a cidade? Não foi o homem, foi Deus. Quem que escolheu Jerusalém? Foi Deus. A cidade, irmãos, que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos. Se você lembrar, o Monte Moriá, o local do sacrifício, tem tudo a ver com a cidade de Deus. Tem tudo a ver com o propósito do Cristo. Tem tudo a ver com que surge igreja. Tem tudo a ver com a nova Jerusalém descida do céu. Tem tudo, irmão, tudo esquematizado. Sabe quando você pega aquelas maquetes que parece que a gente não consegue perceber, mas a gente vê ali uma linha perfeita de Deus. Você vai ali no plano ali na praça, né? Tem uma maquete de Brasília e parece tudo esquematizado, pensado, arquitetado, aquela coisa, a engenharia do negócio. Deus não foi diferente, irmãos, e dele ainda mais perfeito. Ele escolheu uma cidade, Jerusalém. Aí mais à frente um pouquinho, voltando lá aquela continuidade ali do arquivo, Deus escolheu uma cidade. Salmo 46, irmãos, versículo 4, foi o texto que a Letícia leu. Eu preciso ler com os irmãos isso, irmão, é muito importante para nós fixar isso. Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, versículo 4, vai dizer que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Que lugar é esse que habita o Altíssimo? Que cidade é essa que habita o Altíssimo? Pastor, mas aqui é em caráter poético, canção tal, mas é uma cidade, meu amigo. É um lugar onde Deus habita. A cidade celeste é um reino, tem reino, tem poder, tem domínio, tem súdito, tem servo, tem guerreiros. É uma cidade. Será que Deus não gosta da cidade, irmãos? Que cidade de Deus é essa? Salmo 48, verso 1, uma canção que nós cantamos aqui, a parte da canção da letra. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de quê? Do nosso Deus. Do nosso Deus. Será que não é importante assim a cidade, irmãos? E por fim, irmãos, o paradigma da Nova Jerusalém, né? Deus estabeleceu um padrão de uma cidade, ou seja, uma cidade rendida, uma cidade de que está em redenção, né? Apocalipse 21, 22, que eu falei aqui da última vez, que o trono de Deus estará numa cidade e nós veremos para sempre, eternamente com Ele e o Cordeiro. E eu até falei aqui, irmão, você não gosta de cidade, você tem um problema. Porque a cidade é o lugar onde nós viveremos com Ele para a eternidade. Viveremos numa cidade com Ele. Leia Apocalipse 21 e 22, os dois capítulos, você vai entender o que é que eu estou falando. Cidade é um lugar da eternidade de Deus para nós. Morarmos com Ele. O trono estará lá. Eu coloquei uma curiosidade aqui, irmãos, que você pode visualizar aí. A palavra cidade se repete na Bíblia 1161 vezes. Irmão, mais de 1000 vezes uma palavra na Bíblia, cidade, é porque o negócio é muito importante. 1161 vezes a palavra cidade. No Antigo Testamento, no AT, o livro que mais fala de cidade é Josué. Se repete 143 vezes a palavra cidade.
E por quê? O contexto vai narrar bem, porque Josué foi a pessoa que conquistou junto com os homens o quê? As cidades. Destruiu as cidades, trouxe para o povo, detestou o que Deus reprovou e construiu ali a questão, a conquista, né, da Canaã, que Deus queria para o seu povo voltar, porque era o lugar deles, que ele havia prometido. Novo Testamento, 175 vezes, Novo Testamento. Mateus tem 28 vezes a palavra cidade, Lucas 38 vezes, Atos 49 vezes, Apocalipse tem 28 vezes a palavra cidade, irmãos. Será que cidade não tem tudo a ver com missão, não tem tudo a ver com o que Deus quer fazer? E aí tem mais uma, passa por favor, tem uma informação importante para nós, irmãos. Eu trouxe aqui a nível Brasil, para a gente pensar. Nossa cidade, uma igreja para a cidade, o nosso contexto. 55% da população mundial vivia em cidades em 2019, segundo a ONU, uma matéria aí 2020. A projeção é que chegue a 70% até 2050. O ano de 2050, observe aqui, irmãos, 55% do povo a nível mundial vivia em cidades em 2019. 55%, a metade, um pouquinho mais, né? Mas daqui para 2050, a estimativa é que 70% vai vir uma galera da área rural que vai migrar para a cidade, ou então esse rural vai crescer, desenvolver, criar aspectos culturais e, enfim, problemas vão surgir, existir, pecado e dificuldade e tal, e vai virar cidade também esses locais, né? Ontem eu fui com o Alberto fazer uma visita ali, dentro de umas chácaras, de uma pessoa que estava precisando de ajuda. E eu entrei nos lugares, eu disse, nossa, cara, eu achei interessante, as chácaras, os lugares, aquele lugar daqui a pouco é uma outra cidade, talvez, ou uma expansão do que é São Sebastião, não sei o que vai acontecer. Me disseram que aqui no começo era tudo chácara, e hoje está aí, né? Um local que está caminhando. No Brasil, irmãos, 84% da população vive em centros urbanos, contra 16% na zona rural, IBGE ali, uma fonte de 2010. Em 1950, no Brasil, apenas 28% da população brasileira viviam nas cidades. Irmão, em 1950, 28% viviam na cidade. Mas em 2010, irmãos, olha quanto aumentou. 84% estão vivendo em cidade. População brasileira. Pastor, por que o senhor está falando isso? Perguntinha, será que não aumentou os problemas da cidade e, consequentemente, não vem mais destruição? Mais pecado, mais problemas. E aí onde é que entra? O que é que a igreja vai fazer diante desses números? O que é que São Sebastião vai fazer diante disso aqui? O que é que nós, promessistas, vai fazer diante da demanda da cidade? Vamos ver isso aí nada importa. Será que uma igreja para a cidade, ela não está preocupada com isso aqui? Porque tudo está crescendo, está desenvolvendo e os problemas estão surgindo. A destruição, o caos está surgindo e está alcançando a gente. Será que Deus não se preocupa em redimir essa cidade, irmãos? É isso que eu queria que você entendesse nessa noite. E eu quero entrar aqui em Gênesis, irmãos, capítulo 11, que é sobre a nossa reflexão aqui de hoje, para que você pudesse entender diante desses dados, Gênesis capítulo 11. Eu quero falar sobre essa cidade, irmãos, onde foi construída a Torre de Babel. Se você puder deixar a Bíblia aberta em Gênesis 11, eu queria que você entendesse, irmãos, como essa cidade teve problemas, como ela desenvolveu de maneira errada. O que é que a gente aprende, irmãos, com os erros da cidade da Torre de Babel? O que é que a gente aprende? Os problemas da cidade, qual que é a solução para a cidade? Eu queria que você entendesse isso. O que a gente aprende com essa cidade caída, com essa cidade que teve ruína, um projeto inacabado, que Deus teve que intervir nessa cidade. Vamos lá, primeiro ponto aqui, são 2 pontos, de forma breve, irmãos. Primeiro ponto, o problema da cidade, irmãos, está no coração humano. Observe aí no versículo 1. Versículo 1 ao versículo 3. Aliás, o versículo 4. 1 ao 4, Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua e só um modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade,
com uma torre que alcance os céus, e assim nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. Irmão, o que eles queriam? Se juntou, o povão se juntou, os homens daquele lugar no Oriente, parte da Babilônia aqui, territorialmente falando, é um problema que até hoje existe lá naquela região do Oriente. E a gente percebe aqui que o desejo deles foram o quê? Queimar tijolos. Irmãos, esses tijolos aqui, eu estava dando uma analisada, uma pesquisada, esses tijolos, irmãos, era mais fortificado do que as próprias rochas. Era um negócio assim fora do comum. Já tinha ali um conhecimento absurdo sobre essa questão de construção. E os homens desse lugar, irmãos, pensaram preparar tijolos, ali uma ideia de juntar aquela massa e pedras e tal. E pensaram o quê? Construir uma cidade. Está aí no versículo 4. E também uma torre que a gente pudesse alcançar os céus. 3 coisas, irmãos. Eles queriam alcançar o céu por meio dessa torre. Eles queriam que o nome deles fosse o quê? Famoso. Eles fossem famosos. E um terceiro detalhe aqui, eles queriam construir essa torre entre essa cidade para que eles não fossem o que? Dispersos, espalhados, que eles não se perdessem no decorrer da história. Eles queriam ser tipo assim, queriam uma vitalidade, queriam ter uma segurança e para sempre. Toda cidade que tem uma torre, irmãos, é um lugar de segurança. É um lugar que você consegue ter uma vista se vem algum inimigo atacar, no tempo bíblico, histórico, no Antigo Testamento, né, o mundo antigo. A pessoa está na torre, tem um vigilante, tem um sentinela, e ele vigia ali, se vem qualquer ameaça, ele consegue avisar em tempo hábil pelo ponto de partida que está ali na altura, protegendo a cidade. E o que acontece, irmãos? 3 desejos absurdos do coração do homem. 3 desejos. Quero um nome elevado, quero vitalidade para sempre. Eu me proponho a ser a nossa própria segurança, ou seja, o próprio Deus. E a gente percebe aqui também no próprio versículo 4, né? Eu quero alcançar os céus. Quero alcançar os céus. Você consegue entender, irmãos, que o plano da cidade não é errado, mas o objetivo era errado. A motivação era errada. Irmãos, quando eles começam a pensar sobre construir uma cidade, eles não falam de Deus, eles não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados com nada disso, eles estão preocupados no poder, no domínio. Eles estão preocupados com eles mesmos, no que eles serão servidos ou serão famosos. Né? A ideia de estar sendo elevado, ou seja, é como se Deus sai de cena e deixa com gente aqui que a gente comanda o negócio, sendo que já teve vários episódios ao longo da história, que eu trouxe aqui um pequeno panorama, que eles se perderam. Nações se perderam, povos se perderam, destruição, dilúvio, por aí vai, tanta desgraça. E agora entra essa galera aqui, esse pessoal aqui, eles querem construir uma torre para ser conhecido de uma maneira que ninguém pudesse detê-los. Sabe uma das coisas que eu aprendo aqui, irmãos? E eu quero compartilhar com você. Nos planos que você tem dentro do seu coração, tem Deus. Os propósitos que você tem dentro do seu coração, Deus faz parte disso. As vontades que tem dentro do seu coração, Deus reina sobre isso. Existe uma vontade de Deus sobre o que você tem, sobre o que você pensa, sobre o que você quer. Existe uma pessoa no trono desses objetivos, dessas vontades, que Ele é que está acima de tudo isso? Ou é a minha vontade que está acima dele? Ou se é que pode isso, né? Não tem cabimento. Ou será que a gente quer construir uma torre cheia de vontade ou desejo e quer colocar junto dele lá para dizer assim, estamos juntos aqui? Pensou, irmãos? A gente construir um lugar, um império que a gente possa ser o cara da parada. Cada vez que o coração humano, irmãos, propõe isso aqui, ele distancia do seu Criador. A motivação era errada, a cidade vivia de maneira cega, irmãos. Totalmente cega. Se você observar, eu estou construindo uma torre, o quê? Para a gente se destruir, era essa a realidade. Porque pensa esses camaradas construíssem essa torre de uma maneira literal e ficasse pronta, e a cidade... Irmãos, isso aqui era uma destruição em massa. Destruição em cima de destruição. Eles não enxergavam os próprios problemas que eles estavam ali idealizando. E sabe o que é interessante, irmãos? Isso acontece com a gente, né? Muitas das vezes. Às vezes tem, sabe aquele texto que a gente vê no Novo Testamento? São cego guiando o cego.
Pessoas que estão abismo chamando abismo, destruição chamando destruição. E a gente não atenta ao que Deus quer, o que Ele tem em relação a esses planos, a essas vontades. E a gente constrói império e acha que Deus está no negócio. A gente constrói idealizações, diz, não, Deus está aqui, Deus está... Pensa, se Ele tivesse acabado de construir a torre, Ele dizer, nossa, graças a Deus, assim, nós construímos essa torre. Qual o intuito, irmãos, de construir essa torre? Você consegue perceber que existe um problema no coração nosso que está totalmente levando a gente distante de Deus. Existe um problema no nosso coração, irmãos, que reina uma carne terrível. Que carne que é carne? Carne não quer espírito. Paulo fala lá da obra de Gálatas, né? da carne em Gálatas e o fruto do espírito. A carne não deseja o espírito. E é uma guerra, o espírito contra a carne, e as obras da carne, elas são terríveis e destrói a gente. Paulo aconselha, anda pelo espírito, não anda pela carne. Ou seja, dá lugar ao propósito de Deus, dá lugar à vontade de Deus. Então não satisfaz as vontades da carne, mas satisfaz a vontade do espírito. Deixa que Ele promova em você uma nova pessoa, uma transformação, uma restauração. E quando a gente tem a vontade do eu reinando, irmão, só dá em Torre de Babel. Tem um monte de coraçãozinho no meio do povo de Deus que reina um negócio chamado Torre de Babel, irmãos. Tem pessoas querendo ser Torre de Babel, assim, elevando os pensamentos, as coisas em relação à individualidade sem vontade de Deus. Coisas pessoais, coisas só minha, meu. Deus está fora disso. E isso é ruína na certa, irmão. Isso é destruição da certa. Isso aqui não vai dar certo. Não tem como, né? Lembro de Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Então esse foi o problema dessa cidade, irmãos. Como também tem problemas relacionados a nós. Nosso problema é quando a gente cresce um negócio e que a gente quer tirar Deus de cena. E não tem como fazer isso. É destruição, é ruína na certa. Esse foi o problema da cidade, irmãos. Não é que a cidade é um problema. O problema está no coração do povo que está na cidade. Eu lembro uma vez que, só para você entender um detalhe, estava numa viagem, isso tem alguns anos atrás, e eu lembro com uma pessoa que estava dirigindo o carro, ela disse assim, nossa, a gente veio tarde, meio que de madrugada, voltando numa viagem, e uma pessoa falou pro motorista assim, rapaz, eu não sei como é que você não tem coragem de dirigir de madrugada, que ele falou que gostava de dirigir de madrugada. Eu também gosto, irmão, de dirigir de noite, tô meio doido nisso aí, mas eu gosto de dirigir, acho mais tranquilo, mais chegar menos problema, tá? Por outro lado tem a visibilidade que dificulta bastante. Mas ele falou assim, cara, você percebe que quanto mais tem pessoas, tem problema? O problema da estrada não é a dificuldade em si. O problema são as pessoas. O problema do assalto é o coração maldoso. O problema da pessoa que quer fazer o mal e matar alguém é o coração. O problema é a vontade do indivíduo do outro ali. O problema da cidade, o caos, tá no coração das pessoas, está no coração do governo, está no coração das autoridades, está no coração do ser humano os problemas. Então veja, irmãos, que o problema, a cidade não é ruim, irmãos. O desejo de Deus com a cidade, que Ele escolheu, não é ruim. O problema está quem está na cidade. Quanto mais tem pessoas, mais problemas. Quanto mais tem pessoas, mais dificuldades, mais destruição, mais desejo ruim. Mas até chegar o momento que eu entro com você aqui no ponto 2, que Deus tem que intervir na história. Deus tem que tirar a Torre de Babel do coração. Deus tem que tirar o plano de achar de crescer sem Ele vai dar certo. De caminhar sem Ele vai dar certo. A gente tem umas coisas engraçadas, né? A gente assume o compromisso, a decisão e a gente encara. E se você prestar atenção nisso e a gente diz, não, agora eu vou caminhar com Deus e de repente estou tomando um plano sozinho, sem Ele. Como eu espero, Ele sai de cena. Parece que a gente está dentro de um carro que quem é o condutor, ele diz, Senhor, você entendeu o propósito. Senhor, dirige aqui meu carro, a minha vida. E você fica do ladinho ali, Ele que conduz. Mas parece que tem hora de Senhor, o Senhor está muito devagar, vem para cá que eu assumo aqui um negócio e eu levo quando eu quero. Mas você tem certeza disso, filho? Tenho. Senta aqui que eu comando. Então tá bom, então vai só, eu saio do carro. Você dirige o seu carro sozinho, porque nessa aí é destruição na certa. Dificilmente acertaremos. A gente tem esse negócio, irmão, de pegar o controle e gostar do controle. Gostar do controlezinho remoto, de estar na direção, de ter aquele domínio, aquele negócio, de dizer, nossa, que legal. O homem desde pequeno cresce com essa ideia, né? Gosta do carrinho,
gosta das coisinhas de controle e tal. As mulheres já têm outros papéis, outras coisas. Tem mulher que o reino dela é a cozinha, ninguém mexe na minha cozinha. Sempre dá problema nora com sogra, sempre tem dificuldade, sempre tem... É o reino, meu reino, aquele negócio lá. Mas eu queria que você entendesse, irmãos. Não permita que Deus saia do controle da sua vida, do seu coração, das suas decisões, do que você vai construir. Não seja uma torre de Babel. Não tenha um plano de torre de Babel no seu coração. Não tenha um plano de construir cidade, qualquer coisa sem Deus, irmãos. Faz na direção de Deus, que isso é muito importante para mim e para a sua vida. Segundo e último lugar, irmãos, está a partir do versículo 5. Então veja, o problema da cidade é o quê? Coração. Coração, irmãos. A cidade é maravilhosa. Legal ter um tempinho na área rural, um campo, coisa, mas não tem problema, tanto no rural quanto você... Eu lembro que a gente foi visitar, um pequeno exemplo aqui, visitar um conhecido da irmã Ileide, lá numa chácara ali com as irmãs. E tem uns irmãos que saíram do bosque, foram para lá, uns conhecidos, não lembro o nome agora. E eu digo, o senhor não tem vontade de voltar para lá não? Ele disse, nada, estou bem demais aqui, tranquilo, sossegado e tal. Mas eles já não estão ficando tão bem tranquilo, porque está começando a tumultuar. O povo está vindo de lá para cá, ou seja, o novo rural, né? Está virando cidade também, os lugares são rurais. Irmãos, pessoas é o problema. Pessoas sem Deus é o problema. Ponto, acabou. Porque são pessoas caídas e mortas, e não tem como esperar uma vida e um coração bom de um morto. Isso aí é o problema da cidade. São pessoas caídas, corações aí declinados. Mas para uma cidade que tem problema, qual que é a solução? Ponto 2 aqui para a gente finalizar. Versículo 5 ao versículo 9, irmãos. A solução é Deus, irmãos. Deus precisa intervir no coração humano. O Senhor desceu. Irmão, eu queria que você... Coloca para a gente aqui, fazendo um favor, mano, esse texto. Versículo 5, Gênesis 11, versículo 5. O que é que Deus fez nessa cidade para intervir os planos ali dessa cidade, dessa ruína aí que seria a Torre de Babel, o plano do coração do humano, né? Gênesis 11, versículo 5, você pode acompanhar também na sua Bíblia aí. Gênesis 11, versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Eu pergunto a você, Deus precisava ter descido de algum lugar para ver alguma coisa? Não. Por que ele desceu? Irmãos, Deus desce do céu, vem naquela miserável cidade ali, naquela torre do coração humano, para intervir no plano do homem. Aí passa aí mais um, versículo 6, por favor. Acompanhar com os irmãos aqui na tela. O Senhor disse, se como só um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Ou seja, eles vão continuar e vão se desgraçar. O 7, venham. Olha o que, irmãos, vocês não entenderam isso aqui é trindade, irmãos. Desçamos no plural e confundamos a língua que falam, que era uma só língua, um só povo. Até então ninguém falava outra língua, é uma língua universal, né? Até esse tempo. Que eles não entendam mais o que dizem uns aos outros. Desçamos e confundamos. Versículo 8. Assim o Senhor espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Você consegue entender, irmãos, que Deus interviu no plano do coração do homem? A trindade desce ali em pessoa. Vamos lá, desçamos. Está lá o pai e o filho. De repente, coisa minha aqui, tô pensando aqui. De repente encontrar com o anjo, o senhor vai na onde? Onde é que vocês vão aí? Não, vou lá na terra, porque o coração do homem vai... Mais uma cidade, um povo vai se perder. Eu tenho que intervir nessa situação aqui. Não posso permitir que eles construam isso. Deus poderia enviar uma pessoa, Deus poderia enviar um missionário, um profeta, enviar... Deus não fez nada disso. Ele disse, eu mesmo vou na cidade. Eu mesmo vou intervir o plano do coração do homem. Deus não precisava, irmão, mas Deus veio à cidade. E um lugar de ruína. Deus mandou o anjo e foi lá destruir Sodoma e Gomorra. Deus, irmãos, Deus ele vem ao lugar onde está o perdido. Deus vai, ele manda pessoas, ele mesmo vai. Quando ele está enviando alguém, é ele mesmo indo. Mas nesse caso aqui, irmãos, Deus desce. Cara, você entendeu isso? Será que Deus se importa? Intervir em solucionar o problema humano? Deus ele desce, irmãos. A solução ela está o quê? Em Deus.
Deus, ele desceu naquela cidade, a Trindade desceu. Irmãos, Deus interrompeu essa autodestruição, Deus trouxe redenção àquela cidade. Você consegue perceber que o caos da cidade só se resolve com Deus? Não adianta mudar governo, mudar pessoa, partido, sei lá o que, igreja. Irmãos, não adianta, seja o que for, o problema do caos da cidade, se não tiver Deus, acabou. O problema da família, não tiver Deus, acabou também. Não vai ter outra solução, não tem como, irmãos. Família, relacionamento, casamento, relacionamento de pais, filho, irmãos, enfim, vizinhança, imaginar, irmãos. Se não tiver Deus no negócio, é o coração do homem reinando. E o que esperar do coração do homem que reina? Se não tiver Deus no que está sendo construído, nada adianta. Vira a Torre de Babel. O homem se perde por si só. Então você consegue entender que Deus, ele se importa com as pessoas que estão perdidas na cidade. Abraão, Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói Sodoma e Gomorra? Não destruo por amor 50. 40, 30, 10, não destruo. Mas não tinha. Tinha, irmãos. Aí a gente olha para a cidade da Torre de Babel. A gente olha para a cidade da Torre de Babel, ou então como a gente olha para a cidade de Nínive, Deus manda Jonas para uma cidade de 120 mil pessoas, que foi criada por Nimrod, né? Lá a gente viu lá o texto. E Deus manda a mensagem, Jonas nem queria, vai para Tarsis, por exemplo, né? Se perde, Deus entra no peixe, ele depois colocado para fora, Deus trata, ele ora, se arrepende, depois o homem pede para morrer e aquela coisa e tal, mas no final termina, Jonas, você não teve misericórdia da planta que eu fiz sobre a tua cabeça, te dei sombra, e você não consegue perceber que você não fez nada por ela. Como eu não vou ter misericórdia de um povo, uma nação de 120 mil pessoas que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Como eu não vou salvar essa cidade? Como eu não vou intervir nessa cidade? Colocar a minha mão sobre essa cidade? É lógico que eu sou um Deus misericordioso e vou fazer isso. Conceder justiça e misericórdia àqueles que precisam. Irmãos, eu queria que você guardasse isso com muito carinho. Se você não atentou a isso, mas lembra que Jesus, ele veio para o que está o quê? Perdido. A graça de Deus faz sentido onde houver perdição. A graça de Deus faz sentido onde houver ali a droga reinando no coração do homem, a bebida reinando no coração do homem, a imoralidade sexual reinando no coração do homem, a violência doméstica reinando no coração do homem, feminicídio e tal. Irmãos, isso aí existe para que a graça de Deus, irmãos, venha intervir nisso. Não adianta, irmãos, não adianta órgãos de proteção de adolescente, não adianta de mulher, não adianta, irmãos, o problema só resolve 100% se Deus entra no coração do homem. Se Deus entra no coração dessas autoridades aí, irmãos, é outra história. Brasília vira outra história, o Brasil vira outra história. Se Deus entra no coração de um povo, de uma cidade, de um lugar, irmãos, ele intervém o plano, irmãos. Tira as torres de Babel, ele não acabou a Torre de Babel. Acabou a cidade que quer viver sem mim. Acabou. Acabou a destruição e vem uma vida com Deus. Você precisa entender, irmãos, aquelas 3 parábolas de Lucas 15. Ele vai em busca da ovelha perdida. Ele deixa aquelas no curral e vai em busca, coloca no ombro, trata as suas feridas e traz para um local seguro. Ele mesmo falou que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio para aqueles que não entendeu, para voltar ao coração do Pai, voltar para casa como filho pródigo. Ele é aquele que procura diligentemente sua casa como a dracma perdida, como a mulher, e procura até encontrar e depois chama as amigas e diz, olha, se alegrem comigo porque eu achei a dracma perdida. Ele veio para o perdido, ele veio para o miserável, para o desgraçado, para o pecador, tal que nem eu, você, nós éramos. E hoje a gente está bonito, está chique. Aí, ó, a Letícia está bonita, o Aldiberto, o Anderson está com a barba feita, nem parece mais que é pecador ninguém, todo mundo santo. O Cláudio chegando agora, quem sabe daqui no final do ano se batiza. Aí é um pecadorzinho, está caminhando. Todos nós, irmãos. Pastor aqui também pecador, caminhando. Transformação ali, ó. Transformação, santificação. Todos nós, irmãos. Se Deus não intervisse na minha vida, irmãos, eu era um perdido, irmãos. Deus não intervisse na sua vida, você era outro perdido. Você consegue entender, irmãos? Não tem como estabelecer nada, viver qualquer coisa sem
a ação de Deus sobre nós. Tirou Deus, acabou, destruiu tudo. Você entende que a Torre de Babel ela não foi adiante, irmãos. E a cidade ela não concluiu ali pela intervenção de Deus, sendo que tem um detalhe. Quando você percebe o que eles projetaram de ser conhecido, o nome, o lugar, tá no céu, a torre e tal, essas 3 declarações dele, o Senhor confunde a língua de todo mundo e dali todos eles se dispersaram. Ou seja, o que eles mais queriam não aconteceu. Às vezes você está lutando contra a vontade de Deus e você está achando que vai dar certo. A Bíblia diz que não tem como ninguém lutar contra o santo braço forte do Senhor. E a gente está lutando contra o próprio Deus. Quando? Quando o meu coração reina mais do que a vontade dele sobre a minha vida. Pastor, se a vontade dele for tá distante de alguma coisa que, sei lá, não é legal, não é bacana, não é... Se Deus estava brincando com os abençoados, o Anderson é o que mais mora longe da igreja, né? Distante da igreja. O homem já tem um carro branco ali na frente, que eu digo, tá diferenciado. Deus está abençoando. Irmãos, não é o lugar, irmãos. A vontade de Deus pode colocar a gente mais para longe. Mas Deus vai prover os meios, as formas, as condições, o que precisa para que as coisas dele aconteçam e nós sejamos abençoados. Vale mais a pena você pagar um preço, mas viver conforme a vontade dele, do que você pagar um preço de uma maneira errada e ter uma torre de Babel no coração, um desejo ruim no coração, que você paga um preço para um lado de morte, destruição. É muito melhor você fazer o que Deus quer, mesmo que te custe. Guarda isso. Mesmo que te custe, mas é melhor fazer a vontade dele, porque vai custar para a gente aprender, né? Aqui a gente tem eu já falei isso aqui há uns anos atrás. Não aqui, mas no outro templo. A didática de Deus é sempre o que a gente tem aqui, a escada e elevador, né? A didática de Deus é a escadinha. Aqui está no 2º andar. Poucos gostam de subir a escada, irmãos. O elevador é mais fácil. Não cansa. Não vai ter suor. A minha maquiagem vai estar intacta. Dou aquela olhadinha no espelho básico. Chega lá, eu vejo umas irmãs. Tal. Né? Não, a escada, degrauzinho. A gente vai aprendendo, construindo, lapidando. Mas é a vontade de Deus. É melhor subir, irmãos, 2 andares na escada, aprendendo de Deus, do que a gente subir um elevador que a gente sobe em segundos na vida e de repente também desce em segundos, como a Torre de Babel, um plano caído. A vontade de Deus, irmãos, a vontade de Deus é muito melhor do que uma Torre de Babel. A vontade de Deus, a Jerusalém, que está esperando para nós, é muito melhor do que uma Torre de Babel, uma cidade caída sem Deus, uma torre que eu estou lá no topo. E todos conhecerão a minha cidade, o meu lugar. Você consegue que é nosso? Você vê os homens reunidos, ele fala, não, é o nosso lugar. É um lugar nosso, que as pessoas conhecerão a nós. Não tem algo dizendo assim, não, vou construir esse lugar para que as pessoas conheçam ele. Para que as pessoas entendam que a glória é dele, que ele é o Criador. Foi ele que deu domínio a gente, para que a gente possa refletir a glória dele na terra. Não, um lugar nosso. Um lugar onde as pessoas olharão de qualquer lugar e nós estaremos no trono, nós estaremos aqui na pompa. Né? Estaremos aqui e tal, e ninguém vai abalar a gente. Coração, vontade, plano, cidade sem Deus, só ruína e problema, irmãos, destruição. Mas o que Deus faz é a única solução para combater toda a destruição e restaurar uma cidade, como restaurou diversas na Bíblia, como restaurou a minha vida, como restaurou a sua vida, como restaurou, de repente, sua família. Só Ele pode restaurar algo caído, algo destruído. Só Ele. E ai de nós se Ele não intervisse. Se Ele não intervisse, como foi aqui na cidade da Torre de Babel, irmãos, isso aqui era destruição na certa. Destruição totalmente na certa. Às vezes a gente não entende, né? Algumas coisas que deu errado. Como a Torre de Babel. É melhor dar errado do que morrer depois. Do que ser destruído depois. É muito melhor que Deus intervenha e diga, não, isso aqui você não está cego, não está enxergando. Eu tiro isso aqui da sua vida. Do que você encarar e sair e de repente ser uma destruição para você na manhã. Eu queria que você guardasse isso, irmãos, em nome de Jesus. O drama bíblico começa no jardim, mas Deus ama as pessoas da cidade. E por isso que Ele colocou igrejas por todos os lugares e surgirão outras igrejas para levar a mensagem para a cidade. E para nós levarmos a mensagem para a cidade, para as pessoas, precisa de quê? Que a gente falou da última vez? Trabalhadores.
pessoas que queiram estar engajado na mensagem de Deus para a cidade. Pessoas que queiram ser Jonas, Jeremias, Pedro, Ana, mulheres na Bíblia que sustentaram o ministério de Cristo, estava junto ali, Maria Madalena, Maria, tinha lá as mulheres junto do cenáculo, 120 pessoas reunidas aguardando a promessa do Pai. E Deus precisa dessas pessoas, trabalhadores. Eu falei aqui, Mateus 9, né? Orem, peçam ao Pai que Ele envie trabalhadores. Pessoas que se movimentem por essa causa. Não é para enviar ovelha, a gente falou aqui, enviar trabalhador. Pessoas que queiram doar sua vida em prol dessas pessoas que carecem da redenção de Cristo, como também no dia nós fomos salvos. Então que Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar a você ficar em pé, meu irmão, que você possa refletir sobre isso. Que você possa pensar sobre essa palavra que foi ministrada aí ao seu coração. Que a cidade é um lugar problemático porque tem pessoas. Porém, a solução para a cidade, ou seja, a solução para as pessoas estão em Deus. Você pode sair daqui pensando nisso. Nessa frase, a solução para a minha vida está em Deus. A solução desse problema que eu estou vivendo somente Deus pode fazer alguma coisa. O vazio da alma, somente Deus. Os problemas emocionais, coisas ajudam, ferramentas ajudam, mas somente Deus pode tapar as lacunas da alma, irmãos. Doenças intermináveis, enganos, resultados médicos, diagnóstico, tem coisa que o homem não consegue fazer, mas somente Deus pode fazer. Como não lembrar de alguns testemunhos, irmãos? Tentei de tudo, mas só Deus conseguiu essa vitória. Como não lembrar de testemunhos e frases como essa, que a gente percebe que Deus teve que intervir na vida de alguém, ou na vida de uma família, na vida de pessoas, para que Ele pudesse manifestar a obra dEle nessas pessoas, e que o que Ele fez servisse de testemunho para que as pessoas conhecessem quem Ele é. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, para a gente louvar a Deus? Um Deus que desceu e veio à cidade para ver o que o povo estava fazendo. Que destruição é essa que vocês estão seguindo? Um Deus que desce e vem do nosso lado. Parece que a gente está seguindo um caminho cego, planos cegos, vontades cegas, coisas erradas. Igreja que parece que está dentro, sabe de tudo, de conceito, de doutrina, de teologia. E Deus parece que chega junto e desce e vem assim: filho, você está fazendo tudo errado. Não foi nada disso que eu pedi para você fazer. Nada disso. Por isso que quando eu vejo as igrejas ali, a casa do Apocalipse, quando ele combate aquelas igrejas que acham que estão perfeitas, e cada uma tem um tipo de problema, e cada uma também tem algo bacana de se ver, e outras também não. Irmãos, guarda isso com o que você vai ouvir, em nome de Jesus. Presta atenção. Nessa noite, você pode chamar a Deus para descer até o teu coração. Senhor, desce aqui a tua vontade no meu coração de novo. Desce a tua vontade no meu coração e habita e reina no meu coração. E me coloca junto ao propósito que o Senhor quer de novo. Faz o meu coração arder pela tua presença, pela tua vontade, pela tua soberania, pela missão do Senhor. De poder levar o Senhor para outras pessoas. As pessoas estão vivendo Torre de Babel, Senhor. Desce aqui, Senhor, nesse coração sedento. Desce aqui nessa mente que não para de pensar em coisas minhas, pessoais, ou de fora, de família, de problemas. Desce aqui nesse coração, nessa terra seca, Senhor. Desce aqui nessa terra sedenta. Desce aqui nessa terra na minha vida. Talvez sua vida hoje está parecendo essa cidade, meu irmão. Senhor, vem aqui. Sei que o Senhor se importa. Vem aqui com a tua palavra dentro de mim, com o teu Espírito Santo. E intervém na história da minha vida. Intervém e faz algo na minha história. Faz algo na minha vida. Faz algo na minha família. Faz algo entre os meus filhos. Faz algo entre o meu casamento, Senhor. Desce aqui, Senhor. De repente hoje pode ser a tua oração.
venhamos, desçamos. Vamos resolver o problema da Torre de Babel e dessa cidade que vai ser ruína. Porque eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero destruir essa cidade. Um Deus de amor, irmãos. Deus de amor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.